Olá, bem-vindo ao Kabbalah Cast. Essa semana nós temos uma energia muito especial. A gente está entrando na segunda metade do mês de Tishrei, do mês lunar de Libra. Essa semana é a lua cheia de Tishrei. Se você olhar para o céu, já passou toda a fase da lua crescente, agora temos a lua cheia. E quando o Zohar, principal livro de Kabbalah, fala sobre esse mês, sobre a importância desse mês, ele usa um versículo do Cântico dos Cânticos. Shir Hashirim, Cântico dos Cânticos, é um livro bíblico escrito pelo rei Salomão, e que se você lê literalmente, parece a história de um homem e de uma mulher que se amam, de dois amantes, de dois namorados, e ele elogia a beleza dela, e como os lábios dela são bonitos, e como os olhos dela são bonitos, e eles se abraçam, e eles se beijam. É uma história de amor. E que a gente sabe que esse livro é chamado Santo dos Santos, porque ele, na verdade, fala da nossa interação, da nossa relação com a luz do Criador, onde a luz do Criador seria o homem da relação e nós, toda a humanidade, seríamos a mulher, seríamos a amada dele nessa relação. E que o versículo, está no segundo capítulo do Shir Hashirim, do Cântico dos Cânticos, está escrito: Smola tachat leroshi, a mão esquerda dele, debaixo da minha cabeça, Veyemincha terrabkeni, e a mão direita dele me abraça. Então eles estão agora bem abraçados. Como é que eles estão abraçados? O homem está com a mão esquerda abaixo da cabeça dela, e ele está com a mão direita dele abraçando o corpo dela. Yemincha terrabkeni, ele está abraçando ela. Então eles estão bem abraçadinhos, bem alinhados. E que esse é o segredo dessa época do ano, do mês de Tishrei, do mês de Libra. Esse é o segredo do versículo. Smola tachat leroshi, a mão esquerda dele debaixo da minha cabeça, e Yemincha terrabkeni, a mão direita dele me abraça. Onde? A primeira metade do mês, na verdade, os 10 primeiros dias do mês, são o segredo de a mão esquerda debaixo da minha cabeça. O que é esquerda na Kabbalah? Esquerda representa a força de julgamento, a lei de causa e efeito. E a primeira metade do mês de Libra, que é a época de Rosh Hashanah, até Yom Kippur, os primeiros 10 dias, são uma época de julgamento. Isso que é a mão esquerda. A mão esquerda representa julgamento. E que o Zohar fala que quando a mão esquerda de Deus, claro que não é literal, né? Porque Deus não tem uma forma humana, mas é para entender que esse aspecto de julgamento, mas que quando a mão esquerda de Deus se levanta, o mundo inteiro fica num estado de medo e de pressão, porque o mundo entende que está sendo julgado e que essa mão pode descer com força. Mas aí, através do esforço que a gente faz para se arrepender e para se purificar, tanto em Rosh Hashanah até Yom Kippur, o que acontece? A mão esquerda que levantou e que deu medo que ele viesse para bater, na verdade se aninha atrás da cabeça, encontra um bom lugar de repouso. Então essa é a primeira metade do mês, é lidar com o julgamento, que é o que eu chamo, a primeira metade do mês, os primeiros 10 dias do mês, a gente estava limpando o tanque. Imagina que você tem um tanque de combustível, você estava limpando o tanque estava cheio de sujeira, que você mesmo jogou sujeira no passado, e o tanque estava cheio de sujeira, o tanque estava sujo. Então os primeiros 10 dias, a mão esquerda debaixo da minha cabeça, é a gente limpando o tanque, é vendo o que a gente tem que mudar, e mudando, e pedindo ajuda para mudar, se purificando para mudar. Agora que o tanque está limpo, começa a entrar energia. Então essa segunda parte do mês, agora a partir da lua cheia, já estamos alguns dias na verdade, entrando nessa energia, né, que começa no dia seguinte de Yom Kippur, a mão direita dele me abraça, Yemincha terrabkeni. Agora é a hora que a gente está recebendo o abraço da mão direita, Deus está nos abraçando, essa época é chamada o abraço de Deus. A gente conseguiu limpar o tanque, agora a gente está recebendo energia, agora é a hora que a gente está enchendo o tanque, a partir da lua cheia de Libra, a gente está enchendo o tanque de energia, que o Zohar chama a coluna da direita, que é a energia de compartilhar. Então, como que a gente conecta com essa energia? Então, uma energia de bondade disponível, uma energia de compartilhar. A coluna da direita é dar, é compartilhar. Como que a gente conecta? Fácil, semelhança de forma. Tendo semelhança de forma, ações de compartilhar incondicional. Se esforce essa semana para fazer ações de compartilhar incondicional. Ajuda outras pessoas. Sai da sua zona de conforto. Sai do seu marasmo e se estende para fora de si mesmo. Faz ações de compartilhar, ações de coluna direita, sem esperar nada em troca. Isso que é compartilhar incondicional. Sem esperar nada em troca da pessoa. Você ajuda uma pessoa, você faz o bem para alguma pessoa, sem esperar nada em troca da pessoa. Como a gente aprende nos cursos de Kabbalah, a gente está esperando alguma coisa?
Tô sim, eu tô esperando alguma coisa desse meu áudio compartilhar aqui. Eu tô aqui compartilhando conhecimento. Eu tô esperando alguma coisa disso? Tô sim. Tô esperando que através disso eu crie uma semelhança de forma com a luz e tô recebendo mais energia da luz, vou estar mais próximo da luz, vou estar mais protegido, vou estar no lugar certo na hora certa, não vou estar no lugar errado na hora errada, vão vir as ideias certas na minha cabeça, não vão vir as ideias e os desejos errados na minha cabeça. E tudo isso eu mereci por ter compartilhado. Então eu tenho sim uma expectativa ao compartilhar, mas não é receber da pessoa, não é de você, não é da pessoa com quem eu estou compartilhando. Eu tenho expectativa de receber da luz porque eu entendi como é que o sistema funciona, é dando que se recebe. À medida que eu compartilho mais, eu criei uma semelhança de forma com a luz, eu me aproximei da luz, eu posso receber mais luz, eu posso receber mais proteção. E todo o lance da Cabala, você sabe, a palavra Cabala quer dizer receber. O que a gente quer? A gente quer aprender a receber satisfação duradoura, plenitude duradoura. Eu não quero ter um momento de prazer, um momento de satisfação e depois pagar a conta com vários momentos de escuridão. Eu quero aprender a ter satisfação e plenitude duradoura. De onde eu obtenho satisfação e plenitude duradoura? Atos de compartilhar. Sabe, outro dia eu estava ouvindo uma live, uma entrevista de alguém falando que até a ciência hoje explica, até cientificamente, o que acontece, que quando uma pessoa compartilha, quando uma pessoa faz um ato altruísta, um ato para fora de si mesmo, de compartilhar, sem esperar receber nada em troca, uma substância que existe no corpo é jogada no corpo que dá uma sensação de prazer. Então, por isso que muitas vezes quem dá o presente fica mais feliz que quem recebe o presente, porque o corpo gera mesmo uma substância que dá uma sensação de prazer. Mas eu nem estou falando desse prazer, porque esse não deixa de ser um prazer temporário, porque é tipo um prazer de alguma coisa que você toma, alguma coisa, e aí sente uma elevação na hora, mas depois a onda passa, o efeito passa, e a gente volta para o nível anterior. O que faz o ato de compartilhar é que vai mudando a nossa natureza, através de ações de compartilhar, isso vai mudando a nossa natureza, vai mudando quem nós somos. E é para isso que a gente está aqui nesse mundo. A gente está aqui nesse mundo nesse tempo de vida que a gente está aqui, deixar esse mundo sendo uma outra pessoa completamente diferente da pessoa que entrou, uma pessoa mais evoluída, uma pessoa mais generosa, uma pessoa mais giver e menos taker. Cada um de nós tem alguma coisa única, alguma luz única, alguma energia única para compartilhar com o mundo, para contribuir com o mundo. E se você não contribuir com a tua parte, vai ficar faltando uma luz. Então a gente tem que encontrar qual é essa contribuição que eu tenho para dar e dedicar minha vida a contribuir. E através de estar contribuindo e fazendo a minha parte, compartilhando, eu vou derivar satisfação, e não só a satisfação momentânea, a satisfação duradoura. Então eu queria contar uma história, uma das primeiras histórias que eu ouvi quando eu comecei a estudar a Cabala. É uma história de um homem que ele era, há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, ele era um fabricante de velas, ele manufaturava velas. Isso é antes da Revolução Industrial, as pessoas faziam as coisas individualmente mesmo, e esse homem fazia velas. Ele tinha uma dificuldade muito grande de sustentar a família, a situação econômica estava muito difícil e ele estava com muita dificuldade de sustentar a família dele. E alguém contou para ele que existia um país distante, e que nesse país, na verdade, era uma ilha distante, e que nessa ilha o chão era de diamantes. Que nem no mundo normal, nos países normais, no chão tem pedras e areia. Nessa ilha, o chão era feito de diamantes. Os diamantes lá eram tão comuns quanto o cascalho e as pedrinhas e a areia aqui no nosso mundo. E que se ele fosse, então, para essa ilha, ele ia poder pegar diamantes e ficar muito rico e sustentar a família dele. Só tinha um problema. O barco, para ir para essa ilha, só saía uma vez a cada 7 anos. Então, que se ele resolvesse ir, ele ia ter que passar 7 anos na ilha, e que o barco estava saindo no dia seguinte, ele não tinha muito tempo para pensar. Então ele foi, contou para a família dele a oportunidade que ele tinha, e eles concordaram que ele devia ir, e ele foi e zarpou. Entrou no barco e zarpou para essa ilha, e fez uma longa viagem pelo oceano até que chegou na ilha. E quando o barco chegou no porto e ele desceu do barco, ele viu que era tudo verdade. Realmente tinha diamante no chão. A ilha estava espalhada, cheia de diamantes no chão, e ele ficou louco. Ele pegou uma sacola, ele começou a recolher os diamantes. Quando passou um habitante da ilha, ele falou: "Ei, o que você está fazendo?" Ele falou: "Você não está vendo o que eu estou fazendo? Essa ilha aqui tem diamante no chão, eu vou ficar rico, eu estou pegando os diamantes." Aí o habitante dele falou: "Pois é, mas você sabe que o barco só vai embora daqui a 7 anos.
você vai ter que ficar 7 anos com a gente aqui na ilha. E aqui na nossa ilha, como você está vendo, diamante não vale nada. Aqui tem diamante no chão. Aqui diamante não vale nada. O que você vai fazer para se sustentar aqui na ilha? O que você sabe fazer na vida? Você tem alguma ocupação? Aí ele falou, sim, eu sou um fabricante de velas, eu sei fazer velas. Aí o habitante da ilha falou, isso é ótimo, a gente está precisando muito de alguém que fabrique velas aqui na ilha, eu acho que você devia começar a trabalhar imediatamente. E ele começou a trabalhar e fabricar velas, que era o que ele sabia fazer, e ele ficou muito próspero, não tinha concorrência para ele na ilha, ele era o melhor fabricante de velas da ilha, ele vendeu muito. E ele foi se tornando não só uma pessoa muito próspera, ele foi se tornando uma pessoa importante e reconhecida naquela sociedade. E ele foi ficando muito feliz com tudo isso, até que rapidamente, num piscar de olhos, se passaram 7 anos e o barco voltou, e o barco ia embora. E ele rapidamente fez a mala, preparou a sua bagagem, colocou todos os seus bens na mochila, na bagagem, na mala, e zarpou no barco e voltou para casa no barco. E quando ele chegou na casa dele, a família dele recebeu ele com muita alegria e correram para abrir as malas. E quando eles abriram as malas, não tinha diamante nenhum. Tinha umas velas empacotadas, não tinha diamante nenhum. Aí a família dele falou, mas gente, você foi até aquela ilha, cadê os diamantes, cadê a nossa fortuna? Você ficou 7 anos longe de nós para a gente ficar rico, para a gente não ter mais problema financeiro. Cadê os diamantes? Você voltou com essas velas? Ele falou, vocês não estão entendendo, essas velas aqui me tornaram uma pessoa influente na ilha, me tornaram uma pessoa importante na ilha, me deram prosperidade na ilha. Eles falaram, mas você não foi na ilha para ficar uma pessoa próspera e importante lá na ilha. Você foi para a ilha para nos trazer de volta uma fortuna e você esqueceu. Aí realmente caiu a ficha para ele, que ele se esqueceu. Ele se esqueceu do que ele tinha ido fazer na ilha e ele ficou iludido com o que estava acontecendo na ilha em si e ele esqueceu que o propósito era pegar os diamantes. E que essa história, os cabalistas ensinam, se refere a nós no nosso mundo físico. A ilha representa o mundo físico. A alma desce para o mundo físico por um tempo, para uma passagem que é só temporária. E aqui no mundo físico, tem diamantes no chão, que são as oportunidades de compartilhar, oportunidade de fazer o bem, oportunidade de contribuir, oportunidade de sair para fora do meu eu e me estender para ajudar outra pessoa. E essas oportunidades são tão abundantes, que nem cascalho no chão, que nem areia no chão, que a gente nem liga, a gente não valoriza, porque o tempo inteiro tem essas oportunidades. E aí a gente esquece de pegar os diamantes, a gente esquece de fazer as ações compartilhar e a gente fica envolvido com as velas, quer dizer, com as coisas do dia a dia, com a nossa agenda tarefada, com os acontecimentos, com as notícias, e a gente simplesmente se esquece. E quando vê, passaram 120 anos, quando vê, passaram 7 anos e a alma volta vazia. Então a gente tem que lembrar o verdadeiro diamante, que é o propósito da nossa vida, é deixar de ser um taker, deixar de ser alguém que está aqui para receber e só receber somente para si mesmo, e transformar o desejo de receber para si mesmo, somente para si mesmo, um desejo de receber para compartilhar. Eu quero receber mais, mas para quê? Para compartilhar mais, para gerar luz, porque os diamantes são as oportunidades de compartilhar. E essa época do ano que a gente está, que chama Festa de Sukkot, essa época que é o abraço de Deus, que é a energia da coluna da direita, a mão direita dele me abraça, também é chamada Zman Simhateinu, a época da nossa alegria. Por que é a nossa alegria? A alegria vem de estar contribuindo para o mundo, a alegria da alma estar alinhada com a sua missão. Quando a alma está alinhada com a sua missão, a pessoa sente alegria. E quando que a alma está alinhada com a sua missão? Quando a alma está focada em compartilhar, em ser um giver, em ativar essa energia de coluna da direita. Então, lembre-se disso, tem uma energia positiva, poderosa entrando. Os primeiros 10 dias a gente estava lidando com energia negativa, estava limpando o tanque da sujeira. Agora tem uma energia poderosa entrando de coluna da direita, de compartilhar. Como você conecta? Se alinhando, agindo de acordo, agindo em alinhamento, como compartilhando. Faça ações de bondade, entenda que elas são os diamantes, sem esperar nada em troca da pessoa. Você pode esperar sim, ficar alinhado com a luz, ficar conectado com a luz, receber luz na vida. Você deve esperar porque essa é o efeito das ações de compartilhar, mas sem esperar nada em troca da pessoa, você vai receber plenitude duradoura. Uma boa semana para todos nós.